Então, pessoal, finalizando mais um módulo aqui do nosso curso, nós vamos ter essa aula extra para a visualização, das automações dentro dos nossos quadros do Kanban. Então, caso a gente queira adicionar essas automações dentro dos nossos quadros, nós vamos acessar o quadro desejado, dentro ali do menu de Kanban, e vamos vir em automações. Aqui ele vai mudar de adicionar cartão para adicionar automação. Então, nós vamos adicionar na etapa em que a gente precisa que seja executado uma tarefa automática. Então, nós vamos clicar em adicionar automação e ele vai nos dar algumas opções. Enviar mensagem de WhatsApp para o contato, enviar mensagem com um link para clicar e mudar a tarefa para outra lista, distribuir a tarefa para outro responsável, executar um webhook de saída, mover a tarefa para outra lista e mover a tarefa para outro quadro. Então, o que cada uma irá fazer? A primeira, enviar mensagem de WhatsApp para o contato. Quando a tarefa entrar nessa etapa, o sistema vai encaminhar uma mensagem de WhatsApp para o contato vinculado àquela tarefa. A segunda, enviar mensagem com um link, basicamente ela vai ser parecida com a primeira. Então, quando entrar esse quadro, esse card dentro dessa etapa, ele também vai enviar uma mensagem de WhatsApp para esse contato, porém, essa mensagem ela vai ter um link. Quando esse contato, esse cliente, clicar nesse link dentro da mensagem, o sistema vai entender, vai identificar esse clique e vai mudar a tarefa para uma outra lista, ou seja, para uma outra etapa da minha tarefa. O distribuir tarefa para outro responsável, quando o card entrar dentro dessa fase, dentro dessa lista, o sistema ele vai distribuir essa tarefa para um outro atendente, vai mudar o responsável dessa tarefa para um outro atendente. O executar o webhook de saída, ele vai entrar dentro dessa etapa, dessa tarefa, e ele vai executar uma webhook para executar uma tarefa ou uma ação dentro de uma outra plataforma. Então, ao entrar nessa etapa, eu preciso que esse outro sistema, ele crie esse contato dentro dele. Então, nós temos essa possibilidade dentro aqui dos nossos quadros de Kanban. Mover tarefa para outra lista, ao entrar dentro dessa etapa, o sistema automaticamente já altera essa tarefa para uma outra etapa ali de trabalho, para uma outra lista dentro do meu quadro. E a última, mover tarefa para outro quadro, ela vai mover essa tarefa para um outro quadro. Então, nós temos o setor de vendas e o setor de suporte técnico. Então, o setor de vendas vai fazer todo o processo e quando chegar no último, no concluído, essa tarefa precisa ir para o meu suporte técnico, para que eles possam fazer o acompanhamento com esse cliente, por exemplo. Por ser um novo cliente, ele precisa de um acompanhamento inicial na nossa equipe de suporte técnico. Então, o setor de vendas, finalizando essa tarefa, movendo ela para a etapa de concluído, o sistema automaticamente vai virar essa tarefa para o meu quadro da equipe de suporte técnico, para que eles possam visualizá-la e dar seguimento com essa tarefa. Então, nós vamos ter todas essas automações dentro do nosso Kanban. E como eu vou configurar essas automações? Eu vou selecionar a desejada e vou clicar em adicionar. Então, vamos visualizar cada uma delas, como a gente vai configurar. Então, a primeira, clico em adicionar, eu vou ter o executar. Então, ao clicar, ele vai me dar a opção de iniciar essa automação de forma automática, imediatamente, ou eu posso definir um prazo para que essa automação seja executada. Então, eu posso definir um valor em minutos, em horas ou dias, e eu vou definir se após a entrada desse quadro, dessa etapa, dentro dessa etapa, nessa tarefa dentro dessa etapa,
antes da conclusão informada ou após a conclusão configurada dentro dessa minha tarefa. Então, eu vou adicionar essa execução, como eu quero que seja executado, e vou clicar em salvar. Vou informar um nome interno para essa automação e para essa primeiro eu vou informar se eu quero vincular essa automação a um responsável pelo card, ou seja, quando o sistema enviar essa mensagem, vai ficar naquela aba conversando do atendente responsável pelo card configurado como responsável pelo card. E eu vou informar o canal de WhatsApp que eu desejo e vou selecionar o modelo de mensagem. Eu vou selecionar a minha template. Eu tenho executar as automações somente dentro do horário de expediente da empresa, é que a gente pode deixar essa automação marcada e posso colocar para adicionar também as tarefas anteriores que estejam em aberto. Então, ao clicar nessa opção, todas as tarefas anteriores, todos os cards anteriores dentro dessa etapa vão receber essa mensagem dentro ali do WhatsApp. Então, realizei minhas configurações e eu vou salvá-la. Então, ela já vai ficar dentro da minha etapa. O enviar mensagem de WhatsApp, ao adicionar, eu vou ter basicamente as mesmas configurações. Para executar, então eu vou definir quando eu quero que essa automação seja executada, vou informar o nome da automação e aqui ele vai me dar um informativo. Essa automação envia uma mensagem ao cliente contendo um template e um link único. Quando o cliente clica, sua tarefa do Sonax avança para a próxima fase. Abaixo, apenas mostraremos os modelos de mensagem, as templates criadas que contenham pelo menos um parâmetro de link, que será utilizado para a ação de mudança de fase. Esse recurso é utilizado por clínicas médicas para confirmar consultas e atualizar a fase do cliente ao confirmar o agendamento. Nós vamos definir se a gente deseja que o responsável pelo card fique vinculado à automação. Nós vamos selecionar o canal de WhatsApp de origem e a nossa template que contenha o parâmetro de link. E vamos selecionar a próxima fase dessa tarefa. E vamos ter novamente o executar dentro do horário de expediente e adicionar as tarefas anteriores que estejam em aberto. E vamos clicar em salvar. Distribuir a tarefa para outro responsável, vamos adicionar, vamos ter novamente a opção de definir quando essa automação será executada. Nós vamos ter o nome, vamos definir o nome e vamos selecionar o critério de seleção. Então, nós podemos ter o critério aleatório, então ele vai distribuir aleatoriamente dentre os atendentes vinculados ao quadro, uma ordem específica, ou quem tem menos cards, quem tem menos tarefas em aberto. Posso marcar a opção de pular responsável não logado. Então, se o atendente ele não estiver logado dentro da plataforma, ele não receberá essa automação, esse card. E nós vamos colocar os novos responsáveis. Então, aqui nós vamos selecionar os atendentes desejados para que ele entre nesse critério de seleção. Então, se eu coloco na forma aleatória, ele vai distribuir aleatoriamente dentro desses novos responsáveis marcados. Se eu coloco em uma ordem especificada, ele vai seguir essa ordem em que eu inseri esses atendentes. E quem tem menos card, ele vai analisar dentro desses responsáveis quem tem menos tarefas e vai enviar essa tarefa, essa próxima tarefa a ele. Novamente, o executar dentro do horário e adicionar também as tarefas anteriores em aberto. E vamos clicar em salvar. Executar o webhook de saída, ao adicionar,
nós vamos ter a URL do webhook. Então, dentro ali do outro sistema, nós vamos montar essa URL com a ação necessária que nós precisamos dentro desse outro sistema e vamos colar em URL webhook. Novamente, as configurações de execução do nome, de executar somente dentro do horário e adicionar as tarefas abertas anteriores. O mover tarefa para outra lista. Ao adicionar, nós vamos selecionar a próxima fase dessa tarefa. Então, ela está em executando e após entrar em executando, de acordo com o tempo em que eu coloquei, automaticamente ela vai para o concluído, por exemplo. E o mover tarefa para outro quadro, nós vamos selecionar o quadro de tarefas desejado, que a gente deseja encaminhar essa tarefa. E nós vamos selecionar a fase que a gente deseja que essas tarefas sejam adicionadas nesse novo quadro. E vamos salvar. Nós podemos utilizar em cada etapa dos nossos quadros mais de uma automação. Então, eu posso ter uma automação para enviar uma mensagem de WhatsApp para o contato nessa primeira e também podemos ter em conjunto o mover tarefa para outra lista. Então, eu posso ter mais de uma tarefa sendo executada dentro ali das minhas etapas. Então, ao adicionar uma tarefa, vamos colocar aqui, vou dar fase, vou colocar aqui essa fase e vou salvar. Ao salvar, essa automação, ela já vai ser exibida aqui nas minhas automações. Então, eu posso visualizar e editar essas automações sempre que eu precisar revisar elas dentro da plataforma. Eu posso excluir alguma automação, eu posso visualizar essas automações, eu posso editá-las dentro da plataforma. Então, o sistema irá executar essas automações de acordo com a minha configuração do tempo em que ela será executada, para que isso possa agilizar o processo para os meus atendentes.